Ai de mim, provocações. Outra vez essa palavra na minha cabeça. 14 anos no ar, caminhando no incerto, idolatrando a dúvida. Agora, o ano 15, provocações. Meu Deus do céu, como é que pode existir um programa chamado Provocações numa televisão cultura, que deveria ser uma coisa maravilhosa, como se fossem os gregos falando coisas lindas. Não, nós falamos sobre provocações. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vai, esse programa, atenção, esse programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações, provocações, todas as provocações. Hoje, um tema de que quase ninguém fala na mídia, talvez porque seja muito desconfortável. A esclerose múltipla, para quem não sabe, é uma doença crônica do sistema nervoso central que prejudica o cérebro e a medula espinhal. Os que sofrem disso, mais ou menos 35 mil brasileiros. Eles todos têm dificuldades para enxergar, para falar, para caminhar, para urinar e outras coisas. Agora, calma, porque um desses brasileiros está aqui. É um artista, um palhaço profissional e ator, diagnosticado há 25 anos, um quarto de século, 25 anos, como portador de esclerose múltipla. E ele vem aqui para falar sobre todas as coisas, falar sobre si mesmo, sobre as pessoas, as coisas, o que ele mais quiser falar, porque ele é Nando Bolognesi. Nando Bolognesi, um caso raro de palhaço profissional, formado em economia e em história. E por quê? Por favor, por que essa virada na vida? Eu dei essa virada na minha vida quando eu estava fazendo um ano sabático. Eu tinha acabado de me formar na faculdade de economia, eu tinha me tornado um grande jogador de sinuca na economia. O que eu mais fazia era jogar sinuca, eu detestava as aulas de economia. E eu fui fazer um ano sabático e viajar pelo mundo. E nessa viagem pelo mundo, eu me dei conta que eu não queria ser economista, eu não queria ser professor de história, que eu tinha me formado em história. Eu, na ingenuidade de um moleque de 21 anos, achava que os artistas estavam fora do grande mecanismo da sociedade. Eu queria viver à margem e, ao mesmo tempo, usufruir das benesses da civilização. Falei, vou ser artista. Eu acreditava nisso. E voltei para o Brasil e resolvi me inscrever na EAD, na Escola de Arte Dramática, e fui aprovado. Voltou para o Brasil e ainda foi para a Escola de Arte Dramática. Que barbaridade. E fui aprovado. Que tristeza que é esse país, não? Você imagina para o meu pai, ele falou, pô, o cara se formou em economia, em história, volta e quer ser ator. Mal sabia ele que não só seria ator, como seria palhaço. Nos metrôs da Europa, eu percebi que as pessoas não eram felizes em sua rotina. Você precisou ir para a Europa para descobrir isso? Não, eu fui um adolescente beatnik, um adolescente descrente na humanidade. E quando eu fui para a Europa, eu fiquei muito tempo sozinho, falando outra língua, eu estava com um olhar de estranhamento muito aguçado. E eu lembro que no metrô eu sempre via as pessoas com um jornal na cara e eu achava que elas não estavam lendo o jornal, elas estavam se escondendo para eu não ter que olhar para o outro. E me incomodava muitíssimo os ingleses não responderem que estão bem, eles sempre não estão mal, not bad. Aquilo me incomodava. Eu falei, gente, a civilização perdeu o pé, as pessoas são infelizes, eu não quero fazer isso na minha vida, não quero entrar nesse grande esquema. Foi aí que eu disse que eu queria ser artista, porque eu acreditava que os artistas estavam fora desse grande esquema. Eu tinha 21 anos, era bastante ingênuo ainda. O que é a vida, hein? O que é a vida? Em 1990, a esclerose múltipla entrou em sua vida. Você já sabia o que era isso? Eu não fazia a menor ideia do que fosse isso e mesmo depois que eu fui diagnosticado, eu estou entendendo o que é isso até hoje.
Faz 25 anos que essa ficha está caindo para mim. Nunca teve um momento de novela mexicana que retira a máscara e fala, eu sou a esclerose múltipla. Sempre foi uma coisa num degradê, muito lento, muito gradual, que eu fui entendendo o que é esse processo. Mas o primeiro grande enfrentamento é você se deparar com limites o tempo todo. Você passa a conviver com limites dioturnamente. E isso vai provocando transformações em você, né? Vai provocando amadurecimento. A minha companheira trabalha com leitura pública do Guimarães Rosa. E tem um momento que o Guimarães Rosa fala que o que desgasta o diabo de dentro da gente é o amor e o razoável sofrer. E eu acho que a esclerose múltipla me trouxe um pouco do razoável sofrer. Tudo o que Guimarães Rosa fala é maravilhoso. Então, tudo bem. Agora, como é que você percebeu que alguma coisa estranha começava a acontecer? Eu percebi em detalhes muito pequenos do meu dia a dia. Eu comecei a jogar muito mal futebol, sempre fui um cara que gostei muito de jogar futebol. E eu estava em Londres, eu era brasileiro, falava que jogava bola, era um tremendo auê. Puxa, um brasileiro jogando futebol. E foi um fiasco, eu já acabei com o futebol brasileiro lá, eu jogava mal, tropeçava. E eu não costumava jogar tão mal. Eu também tinha dificuldade para correr. Um dia eu fui correr no metrô, porque o metrô para às 11 em Londres, né? E já era 10 para as 11, eu fui correr e eu tropecei, eu quase caí no chão. Pequenas coisas. Eu fui ensinar uma francesa a dançar lambada, que 90 era a época da lambada. E eu pisei no pé da pobre francesa. Eu comecei a ter uma série de vivências de muita atrapalhada na minha vida. Até que um dia eu fui apertar o botão do desodorante e não consegui. Aí eu falei, não, alguma coisa está estranha. Eu fui num hospital em Torino, na Itália, fui atendido. E eles me diagnosticaram, na verdade não me falaram o que eu tinha, mas falaram que eu tinha que me internar. Eu me senti um personagem do Kafka, eu estava preso num hospital sem poder sair, sem nem sequer saber o que eu tinha. Aí eu vim para o Brasil, aí eu fiz o diagnóstico aqui, me falaram que era esclerose múltipla, eu não entendi o que era aquilo, fiquei muito feliz, porque um moleque de 21 anos quer ser mais velho. E eu achei, poxa, esclerose, eu ligava para os meus amigos e falava, você não sabe da última, eu estou esclerosado, achava tudo isso muito engraçado. E eu fui entendendo ao longo do tempo que a coisa era um pouco mais complexa e mais complicada do que eu tinha entendido no primeiro momento, né? Pouco, muito pouco. É o que a maioria das pessoas sabe que é uma doença, logicamente, degenerativa. Mas, assim, como ela começa e o fim dela, eu não tenho essa ciência. Bom, esclerose múltipla, síndrome de Guillain-Barré, aquela do filme O Óleo de Lourenço, esqueci o nome dela agora. Talvez eu conheça, mas por nome assim, você me perdoa, não vou saber o que é. Como é que você passou a enxergar a vida dali para frente? Eu passei a enxergar a vida como uma grandíssima oportunidade. Uma grande oportunidade. Cada um faz o que quiser com a oportunidade, mas é uma oportunidade de estar aqui. Eu acho que a vida é a possibilidade mais generosa de existir. Repete. Eu acho que a vida é a possibilidade mais generosa de existir. Esse quarto de século, de lá para cá, trabalhou a favor? Trabalhou a favor, sem dúvida. Eu sinto que eu fico às vezes com receio de parecer uma coisa poliana, mas eu acho que esses 25 anos convivendo com essas limitações me trouxeram uma série de ensinamentos, de amadurecimentos que eu com certeza não os teria se eu não tivesse sido confrontado com essa experiência. No seu caso, o que foi afetado de lá para cá? Eu perdi basicamente força, coordenação e sensibilidade. Nas pernas, basicamente, 90% dos meus surtos afetaram as minhas pernas, então eu perdi muita força, a coordenação nas mãos, a minha letra virou um garrancho, para coisas pequenas, por brinco eu não consigo, eu dependo da minha companheira, abotoar para mim é uma grande tarefa. E a força, né? Eu tive um surto que pegou a minha visão, mas voltou rapidamente. Então, a esclerose ela é muito particular, ela é muito de caso a caso. No meu caso, basicamente, eu perdi força das pernas e das mãos. Há tratamento para a esclerose múltipla? Quando eu fui diagnosticado em 1990, tinha basicamente uma coisa só a fazer, que era quando tivesse as crises, tomar cortisona.
Hoje em dia, as pessoas que são diagnosticadas, eu falo para elas, olha, que bom que você foi diagnosticado hoje, porque hoje existem muitos tratamentos possíveis, muitos diferentes. Não para curar, ela é considerada uma doença incurável, mas tem muitos tratamentos para evitar o avanço da doença, porque é uma doença progressiva com potencial incapacitante. Então, se você consegue frear o avanço dela, é um grande lucro, né? E quais foram, no seu caso, as maiores perdas? A maior perda para mim é a coisa mais prosaica, que é jogar futebol e fazer esporte. Eu sempre fui um cara que gostei muito de praticar esporte, a minha vida toda eu pratiquei esporte e de um momento para o outro eu me vi impossibilitado de fazer isso, parecia um pesadelo, não parecia que era real. Eu falei, não, mas isso é real, é a minha vida, eu não consigo mais fazer isso. Pode parecer uma bobagem, provavelmente é, mas as bobagens são coisas tão legais, né? Aceitar é se conformar? De modo algum, eu não me sinto um cara conformado. Eu aprendi a parar de cobrar sentido, significado e porquê das coisas. As coisas são e pronto, cabe a nós atribuir significado e sentido para as coisas. Elas são o que elas são e acabou. O que você vai fazer com elas é um problema seu. As pessoas à sua volta, como é que eles se comportam com a sua presença? Existe uma dificuldade que eu sinto de me relacionar com as pessoas à minha volta, de encontrar um meio termo entre, efetivamente, eu preciso de ajuda, mas tem um limite entre a ajuda e o eu querer fazer as minhas coisas. Então eu sinto que as pessoas muito cheias de amor, amorosas, querendo ajudar, eu sinto que a gente encontra uma dificuldade de encontrar qual é esse meio termo entre o que eu preciso efetivamente de ajuda e não, para de me ajudar, deixa eu fazer do meu jeito, por favor. Às vezes eu falo para minha companheira, para de me fazer as coisas para mim, parece que você está completando a fala de um gago. Não se completa a fala de um gago. Eu sei que eu demoro para chegar, mas deixa eu chegar. Mas tem momentos nos quais efetivamente eu preciso de ajuda. Então, é sempre um modo de você estar sempre buscando aquele caminho ali do meio onde efetivamente eu preciso, mas não, aqui não, por favor. Ah, você é orgulhoso. Não, eu não sou orgulhoso, mas eu preciso tentar. Me deixe demorar 2 minutos para abotoar o meu botão. Eu preciso. Isso acaba sendo uma fisioterapia. E diante dessa palavra que se chama felicidade, que já é uma coisa muito ultrapassada, ser feliz custa muito caro, ser feliz é muito perigoso. E a pergunta para você é, dentro da felicidade ou dentro da vida que você vive, você casou? Eu me casei. Na verdade, a gente mora junto, a gente não se casou, a gente fez um ritual xamânico numa chácara, debaixo de umas mangueiras. Nós estamos juntos há 20 anos, eu e minha companheira, a gente se conheceu no teatro. E a felicidade, não foi isso que você perguntou, mas eu vou falar. Eu acho que a felicidade, a gente não é feliz ou não é feliz. São momentos, não é? São estados nos quais você vivencia um estado de plenitude, de menos sofrimento, mas isso logo passa, né? Tudo muito instável. Você tem filhos? Eu tenho um filho, foi uma das experiências mais maravilhosas da minha vida, é um filho adotivo. Eu aprendi uma coisa incrível com meu filho, que eu fui atravessado por um amor absolutamente desconhecido por mim. E quando eu tomei contato com aquilo, que foi imediatamente após conhecê-lo, eu fui conhecê-lo na casa, no abrigo onde ele estava, e foi uma coisa instantânea. Eu falei, gente, como é que eu fui atropelado por esse amor? Que porta eu abri? Onde estava isso dentro de mim, esse amor todo? E aí eu falei, será que esse papo todo que as pessoas falam de amar ao próximo, se amar ao próximo for ser capaz de amar as pessoas como eu amo ao meu filho, isso efetivamente seria a solução para o mundo. Como é que é a vida sexual de quem sofre esse tipo de esclerose? É uma redescoberta diária. Eu falo assim, poxa vida, quando eu fui casar, quando eu comecei a ter as minhas primeiras experiências sexuais, mais efetivamente, eu já era diagnosticado com a esclerose múltipla, eu tive que esquecer tudo aquilo que eu via nos filminhos pornográficos que eu via na casa dos meus amigos, porque o meu desempenho não era daquele jeito. Acho que de ninguém é, efetivamente, mas eu comecei a eu tive que reinventar as possibilidades da vida sexual. Talvez uma pessoa que tenha uma vida sexual muito ativa passe a pensar em outras coisas e talvez uma pessoa que tenha uma vida sexual menos ativa queira pensar nisso com mais ênfase. O
psicologicamente ela não tem mais essa atividade praticamente. Pode-se dizer que no seu caso a esclerose múltipla mudou radicalmente o quê? Durante muito tempo eu ficava criando uma fantasia de, que eu acho que até era uma coisa que a esclerose acabava funcionando como uma muleta. Eu não faço isso por causa da esclerose. Mas se eu não tivesse esclerose, aí que sim. E na verdade não existe essa possibilidade de mim ser esclerose, porque eu sou esse cara com esclerose. Então eu não sei o que eu seria sem a esclerose, não faço a menor ideia. Acho que eu não existo sem a esclerose, porque eu não me conheço de outro modo, né? Eu só tenho essa vida. Você chora? Muito. Eu sou um tonel de lágrimas, que você esbarra, eu choro. Eu sou um tremendo chorão. Eu choro, eu estou mudando de canal, filme começado, outro dia eu estava vendo um filme começado, a gente mudou, eu choro com aqueles clichês mais óbvios de chorar, e meu filho estava do meu lado, a gente mudou de canal, uma cena romântica bem idiota, e eu chorei, e meu filho do meu lado olhou assim para mim, botou a mão no meu ombro, deu uma chacoalhada, como quem diz, pai, sabe, entendeu o meu sofrimento, aquela coisa. Eu choro muito, demais, demais. Quer dizer que você chorou muito nesses 25 anos? Muito, chorei bastante. Sou um chorão inveterado. Nando Bolognesi, o palhaço comendador é você. Anos atuando em hospitais, no Doutores da Alegria e em institutos psiquiátricos, no fantástico que são os frenéticos. Você ganhou muito dinheiro com isso? Não, eu não ganhei muito dinheiro. Nos Doutores Alegria você tem um salário mensal, mas que não é muito dinheiro. E quando eu abandonei os Doutores Alegria para fazer os Fantásticos Frenéticos, eu larguei o pouco dinheiro que eu ganhava. Porque nos Fantásticos Frenéticos eu não ganhava nada de dinheiro. Mas foi uma experiência incrível essa da proximidade com a loucura. Eu fiquei 3 anos trabalhando nesses hospitais psiquiátricos e foi uma experiência muito transformadora. No primeiro momento eu lembro que eu achava a vida aqui fora muito careta, muito chata. Eu falava com a minha companheira, poxa, eu vou ter aniversário. Eu não queria convidar os meus amigos, eu queria convidar o pessoal do hospital psiquiátrico. Eles são muito mais legais, muito mais interessantes. Mas depois de um tempo, essa visão romântica da loucura caiu por terra. Porque eu comecei a tomar contato com o sofrimento efetivo que aquelas pessoas passam, entendeu? E eu desfiz um pouco essa visão romântica. Mas dinheiro eu não ganhei. Você montou um espetáculo de teatro sobre você mesmo. Deu certo? Está dando certo, eu estou muito feliz de estar em cartaz. Eu comecei esse espetáculo em 2013 e eu fui forçado, na verdade, a fazer esse espetáculo, porque com o avanço da doença eu não consegui mais trabalhar nos palcos, fui procurar um emprego público, foi preciso trabalhar, ganhei a vaga no emprego público como um palhaço, fui aprovado em último lugar, mas perdi a vaga na perícia médica. Falei, bom, eu preciso trabalhar, o que eu vou fazer? O que eu sei fazer é no palco. Mas eu não consigo andar. Aí falaram para mim, escuta, você é ator, tem uma história incrível, por que você não conta? E se você contar a sua história, vai estar explicado por que você está sentado. Então eu montei um espetáculo no qual eu narro a minha trajetória e mesclo com essa narrativa uma série de reflexões que ao longo desses 25 anos eu acabei sendo levado a fazer e eu proponho essas reflexões nesse espetáculo. E está sendo muito bacana, eu estou muito feliz de fazer esse espetáculo. E como é que o público reage diante da esclerose múltipla em pleno palco? Eles aplaudem? Eles choram? O que eles fazem? As pessoas riem bastante e choram algumas, e ao final do espetáculo eu recebo sempre as pessoas muito agradecidas, dizendo, olha, foi muito legal ter ouvido você falar isso, para mim foi um tapa na cara, transformou de algum modo. Eu falo, poxa vida, mas sempre foi isso que eu quis, e quando eu achei que eu ia não poder mais fazer teatro, eu acabei voltando porque perdi a vaga no concurso público, e nessas voltas eu consegui aquilo que, quando eu entrei na EAD, era meu sonho, era que, de algum modo, no teatro eu fosse capaz de, numa pequena fração, transformar a vida das pessoas e, durante o espetáculo, fazê-las rir e chorar. E o livro que você escrevia? Eu escrevi um livro que chama Um Palhaço na Boca do Vulcão, foi junto com a construção do espetáculo. No livro eu consigo aprofundar mais as reflexões, os questionamentos, e no espetáculo eu sinto que eu levo uma narrativa que é mais concisa, que as pessoas ficam
mais nas peripécias, eu vivenciei muitas coisas engraçadas por conta da esclerose, principalmente com a questão da urina. E isso eu trago, no livro é um capítulo, mas no espetáculo eu trago muito essas peripécias, essas coisas que eu vivenciei. Então eu percebi que acabaram, embora o mote seja o mesmo, que é a minha experiência com a doença, o resultado do livro e do espetáculo ficaram resultados que são complementares. Me diga uma coisa, o que os médicos dizem, mas não adianta. Você não acredita? Olha, eu aprendi ao longo desses 25 anos que eu tenho que ser a pessoa, o responsável pelo meu tratamento. Eu, durante muito tempo, entreguei o poder do processo terapêutico da cura aos profissionais da medicina. E eu me dei conta de que eles não eram capazes de fazer isso, porque só eu me conheço. Já me conheço mal, ainda sou quem mais me conhece e conheço mal, imagina eles então. Então eu passei a fazer escolhas, nesse momento eu preciso da medicina alopata, nesse aqui eu vou para a homeopatia, nesse momento eu vou procurar a antroposofia, aqui eu vou procurar um curandeiro. Eu acabei criando um meu mecanismo e eu acho que eu aprendi ao longo desse tempo a pegar o que tem de bom em cada uma desses modos de lidar com saúde, com cura, que são modos muito diversos, né? Uma pergunta muito simples para terminarmos a nossa conversa tão maravilhosa. Me diga, Bolognesi, o que é a vida? Eu vejo a vida como uma grande oportunidade, uma possibilidade de existir. E aí cada um de nós faz o que puder, o que conseguir dessa possibilidade. O que é a vida? A vida é um processo sistêmico, cheio de mecanismos de feedback, de retorno e tudo mais, mas eu continuo achando que isso todos são abordagens científicas que para mim não interessam muito. Para mim o que me interessa é a abordagem afetiva. E do ponto de vista afetivo, eu acho que a vida é uma grande oportunidade. Desculpa, mas eu acho isso. Você é maravilhoso. Fica sentado. Fica sentado, eu levanto, eu te cumprimento. Ah, mas Abu, deixa eu levantar. Fica quietinho aí. Eu digo que você é muito divertido. Ah, que bom. Você fala muito bem. Obrigado. Um pouco de talento a mais seria formidável. Para todos nós.